Sonoro. Agora sim. Pessoal, vamos lá para mais uma aula de Física Matemática Avançada. Hoje nós vamos ver a transformada de Fourier, uma técnica importantíssima em matemática aplicada e física. Tá? Eu coloquei aqui como transformadas, porque numa outra aula a gente vai mencionar também como, sob certas condições, a gente pode ver também a transformada de Fourier, como um caso particular, perdão, a transformada de Laplace, como um caso particular de Fourier. Mas tem uma série de detalhes, vamos ver o básico primeiro. Falando em básico, eu vou rever aqui, vou passar muito rapidamente por um tema que eu vou assumir que vocês já conhecem, que é série de Fourier. A gente não vai ter tempo de resolver nenhum exemplo, mas eu vou querer apresentar para vocês a forma tradicional da série de Fourier, com senos e cossenos, e adaptá-la para forma de exponenciais complexas, que aí sim é o meu ponto de partida para a transformada de Fourier. Tá bom? Então eu comento aqui cuidadosamente nas notas de aula que se você tiver uma função dos reais nos complexos, em princípio, vocês costumam trabalhar mais com reais nos reais, por estudar uma série de Fourier, tá? Mas em princípio é uma função dos reais nos complexos, definida num intervalo finito, você pode construir uma série de Fourier. Vocês vão dizer, poxa, professor, mas série de Fourier não é para um objeto periódico? Pessoal, na prática, qualquer função definida num intervalo finito, quando você vai moldá-la, né, representá-la com senos e cossenos, você vai imaginar que ela se repete periodicamente. Então, você pode estar num contexto em que você já está querendo estudar uma função periódica, aí você pensa, série de Fourier, maravilha. Mas se você estiver trabalhando com uma função que você queira representar num intervalo finito, você também vai usar a série de Fourier. Você também vai usar a série de Fourier, mesmo que você esteja preocupado só com aquele intervalo. Tá bom? Por isso que você vê em séries de Fourier aparecendo para vários problemas, como partícula quântica numa caixa, ou modos eletromagnéticos numa guia de onda. A sua guia de onda é finita, mas você usa uma representação de senos e cossenos, usando as condições de contorno, né, definidas ali num domínio finito para definir sua função. Tá? Então, ponham isso em mente. Série de Fourier vale para funções naturalmente periódicas em toda a reta real, mas também em funções definidas num intervalo finito. Claro que a representação que você vai achar vai valer como se ela tivesse sido estendida periodicamente para toda a reta real. Tá? Pessoal, tem muitas notações alternativas por aí. Eu vou chamar de período 2L, que é a extensão desse domínio finito onde eu quero analisar a minha função. Então, eu gosto de usar fórmulas, são as que eu tenho melhor memorizadas, em que o meu período é 2L. Então, L é o meu semiperíodo. Tá bom? Pessoal, a gente pode calcular a série de Fourier de quem? Tipicamente, a condição mais geral possível são funções quadrado integráveis naquele domínio finito, tá bom? A gente já introduziu essa ideia, né, quando a gente discutiu espaços de funções no começo do curso. Então, se você tiver funções quadrado integráveis no domínio pertinente, e no caso aqui é qualquer domínio com a extensão do período, você vai poder ter uma série de Fourier que vai ter boas propriedades. Tá? Então, essa aqui deve ser a expressão que vocês mais conhecem, ou alguma coisa do tipo. Tá? Pessoal, aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho para ficar um pouco mais completo. Essa aqui é a fórmula. Pessoal, esse meio aqui é importante por consistência com as fórmulas de baixo. A gente tem aqui um A0 sobre 2 e soma em termos de índice positivo AN cosseno, BN seno, tá? Eu gosto muito de usar essa abreviação aqui, KN, como se fosse um tipo de número de onda da ondulatória da física. KN, para mim, pessoal, são possíveis múltiplos inteiros positivos de π sobre L, tá bom? Então, vocês devem ver muitas fórmulas assim, nπx sobre L. É a mesma coisa que está aqui. É que o nπ sobre L eu ponho nesse meu Kn, inspirado pelo número de onda da ondulatória física. Então, a ideia, pessoal, é que se você tem uma função quadrado integrável, você tem como construir uma série infinita nesse formato. Qual é a ideia de você afirmar que essa função é igual a essa série?
Pessoal, eu vou mostrar ali embaixo, claro que o AN e o BN, os AN e os BNs, dependem da F, tá? São específicos da função. Agora, o que a gente quer dizer com essa expressão é no sentido de convergência quadrática média. Se a gente fizesse, permitam-me a liberdade aqui na notação, se a gente tivesse adotado uma série finita, contendo A0 sobre 2, mas contendo apenas um número finito de termos, a ideia é que esse desvio quadrático médio, porque tem uma integral de alguma forma, tende a zero quando n tende a infinito. Esse é o sentido mais fundamental de uma série de Fourier. Você tem uma função quadrada integrável, então, sucessivas somas cada vez mais refinadas com n cada vez mais alto, fazem com que o erro quadrático médio tenda a zero. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque séries de Fourier, em geral, não te dão convergência ponto a ponto. Não necessariamente você vai chegar grudado na sua função em todos os pontos do seu domínio. Tudo bem? Muito menos imaginar convergência uniforme, de que você vai se aproximar de todos os pontos simultaneamente, com o mesmo grau de precisão. Isso pode até acontecer se você der condições adicionais à sua função. Se você só disser que ela é quadrada integrável, você não pode ter convergências muito refinadas, não. Mas o que você tem garantido é uma convergência quadrática média. Tá bom? Esses coeficientes AN e BN, pessoal, eles são obtidos por condições de ortogonalidade de senos e cossenos. Eu não vou reproduzir essas condições de ortogonalidade aqui. Estou falando tudo isso imaginando que vocês já viram séries de Fourier. Estou só colocando as expressões aqui, pessoal, para a gente perceber que, de alguma forma, os ANs e os BNs são projeções da nossa função, que nós queremos representar, em elementos da base. Pessoal, nós temos um espaço de dimensão infinita de funções. É um espaço de funções quadrado integráveis, que nós queremos, né, descrever com algo parecido com uma base. A função constante 1, que estaria associada ao A0 sobre 2 aqui. Nós temos uma função constante 1 disfarçada aqui. E mais esses nossos harmônicos, senos e cossenos, eles, como um todo, constituem algum tipo de base. Em dimensão infinita é complicado chamar isso de base, mas é um conjunto de tijolinhos básicos com os quais a gente pode construir a nossa função. Então, pessoal, esse tipo de fórmula, sempre que vocês tiverem isso estudando séries de Fourier, lembre-se que isso aqui é a mesma coisa que geometria analítica introdutória da universidade. Você está querendo projetar um vetor num elemento de base. Isso aqui é um tipo de um cosseno diretor. E o fator 1 sobre L surge de constantes de ortonormalização de senos e cossenos. Vocês espero que já tenham estudado isso em séries de Fourier. Isso aqui é só um lembrete. Tá bom? Aqui eu faço alguns comentários, né? Se além da função ser quadrado integrável, se ela tiver mais propriedades, por exemplo, se ela for suave por partes, ou seja, é diferenciável a não ser por um número finito de pontos em que você não é suave, aí a série vai ter propriedades um pouco melhores. Você vai ter convergência pontual para o valor médio dos limites laterais da sua função em cada ponto. Isso quer dizer que se a sua função for contínua, você vai convergir pontualmente para aquilo lá, desde que ela seja suave por partes. Se for um ponto de descontinuidade, você vai convergir ali para o meio. Note que a gente está dando mais propriedades, né? Pessoal, peço desculpas por isso aqui. Normalmente a gente não escreve isso, né? Normalmente a gente fala assim, ó. O espaço das funções integráveis num dado intervalo, a gente representa esse espaço de funções como um L2 do intervalo. Mas eu gosto muito de usar a letra L para denotar o meu semiperíodo. Então esse L aqui tem a ver com funções integráveis a la Lebesgue. E esse L aqui, cada um desses L's, né, o valor L, é o meu semiperíodo. Então os livros de matemática evitam usar todas essas letras juntas, mas se eu quis falar de menos L a mais L, eu não tinha alternativa, porque esse L ao quadrado aqui é tradicional, tá bom? Um L e o outro não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então, aqui foram só comentários, né, sobre o que é a série de Fourier, que valor que ela dá para a gente. Mas eu faço aqui algumas observações. Porém, por mais que a maioria das pessoas, quando estude série de Fourier, né, estude essa série de senos e cossenos, essa forma da série de Fourier, ela só é realmente conveniente em condições especiais em que você vai ter só senos ou só cossenos. Vocês vão perceber que a próxima forma da série de Fourier que eu vou apresentar daqui a pouco, ela será melhor quando você tiver senos e cossenos juntos. Tá? Então, na prática, a gente faz toda essa teoria com senos e cossenos, uma série só, mas vocês devem se lembrar que essas séries são usadas em problemas de valores de contorno, em que às vezes você amarra as extremidades da corda, esses zeros, extremidades amarradas da corda, tem a ver com os primeiros nós de um seno, aí a gente acaba dizendo que a nossa função é estendida de forma ímpar e a gente cria uma série só de senos. Ou, por outro lado, se a gente tivesse, num problema físico, uma corda com extremidades soltas, em que as derivadas num dado intervalo se anulam, aí é o contrário, né? A gente tem o cosseno, a gente quer que a derivada dele, que seja o seno, se anule, e aí a gente acaba tendo extensões pares das nossas funções, e a gente acaba usando séries só de cossenos. Pessoal, alguém que nunca tivesse estudado o assunto não ia saber do que eu estou falando. Eu estou falando isso aqui como um lembrete, imaginando que vocês conhecem. Então, vocês devem se lembrar de problemas em que acabavam aparecendo somente senos ou somente cossenos, em que a gente fazia extensões ímpares, para o caso de seno, ou extensões pares da nossa função. Nossa função era definida de 0 a L apenas, um domínio finito, e a gente meio que finge que ela passa a ser estendida de menos L a L. E esse menos L a 0 a gente faz para a nossa função ser par ou ser ímpar, dependendo das condições de contorno. Aí aparecem séries só de senos ou só de cossenos. Nessas condições, com esse tipo de simetria, realmente, vamos estudar série com senos e cossenos, porque você vai acabar usando só um ou só outro. E aí, claro que é mais conveniente. Só que, em geral, se você não tiver num contexto de uma simetria que faça aparecer só senos ou só cossenos e ambos forem aparecer, é melhor nós termos exponenciais complexas. Porque, em princípio, se você precisa misturar tudo e não tem simetria, exponenciais nos levam a uma álgebra mais simples do que senos e cossenos. Tá? Então, eu comento aqui uma forma alternativa equivalente, só que mais elegante e mais conveniente quando você não tiver simetrias do problema, das condições de contorno, consiste em você se lembrar das expansões do seu cosseno e do seu seno em termos de exponenciais complexas. Você pode substituir lá na série de senos e cossenos. E se você for esperto no batizado das expressõezinhas, dos termos que aparecem, você pode chegar numa expressão como essa aqui. Pessoal, antes de mais nada, né, mais uma vez, desculpa por essas sombras, eu realmente não estou conseguindo brincar com a luz da minha sala para eliminar isso aqui. Acho que vou ter que trazer uma luminária. Mas acho que vocês conseguem ver. Ó, pessoal, ao invés da gente ter aquele A0 sobre 2, mais soma de AN cosseno, soma de BN seno, e o N lá era sempre inteiro positivo, a gente pode ter uma soma em todos os inteiros, positivos e negativos, envolvendo ondas planas. Tá? É possível, substituindo seno e cosseno dessa forma, nós vamos ter exponenciais de argumentos positivos e negativos, tem hora que aparece sinal negativo, tem I embaixo que se passar para cima troca o sinal. Então é conveniente coletar todos os ANs menos IBN, dividir por 2, chamar de CN, para os N's positivos. Para os N's negativos, pessoal, é melhor dizer que cada um deles é o complexo conjugado do C do N de sinal oposto. Tá? Isso aqui é nomenclatura. Vocês têm que fazer essas contas. E não faz sentido eu fazer essas contas, essa algebrinha básica aqui para vocês, tá? Vocês têm que pegar a série de Fourier, né? Quem realmente duvidar e quiser verificar, como eu espero
vocês verifiquem, abre esses senos e cossenos, joga lá, coleta os termos segundo esses nomes aqui, ó. Você vai chamar de C0, o A0 sobre 2. Tem essa receita para os CNs positivos, tem essa receita aqui para os CNs negativos. Você vai ver que se você fizer isso, a tua mesma função passa a ser expressa como um somatório envolvendo algum tipo de, uma superposição de ondas planas, onde esses nossos CNs são números complexos agora, em geral, mesmo que o AN e o BN fossem reais. Tá bom? Pessoal, lembra que lá, a gente, além de ter a série, nós tínhamos fórmulas de projeção do AN e do BN para achar os coeficientes dos senos e dos cossenos? Agora nós precisamos de uma fórmula de projeção para achar qual é a amplitude de cada onda plana que contribui para essa sua expansão. Pessoal, antes de mais nada, professor, onde é que isso aqui vale? Para funções definidas num domínio finito e, portanto, periódicas. A mesma coisa, é equivalente, tá? Só que tem essa expressão. E eu vou afirmar aqui para vocês, mas eu vou dar elementos, que achar essas amplitudes CN pode ser dada pela seguinte expressão. A gente projeta a nossa função para ver qual é a projeção dela sobre cada componente de onda plana. Então, a nossa F, em princípio, contém todas as possíveis ondas planas. Quando você quer achar um coeficiente específico, faça a projeção da sua função em uma onda plana específica. Por favor, notem esse contraste entre sinais aqui. Isso aqui é muito importante, embora eu vá tentar justificar isso depois. E surge uma constante 1 sobre 2L aqui. Do jeito que vocês estão olhando, parece algo ininteligível. Claro que a gente não quer decorar fórmulas. Pessoal, vocês devem se lembrar de terem estudado séries de Fourier antes, que aquelas fórmulas para o AN e para o BN, elas surgem de você pegar a sua série, multiplica por um seno ou por um cosseno, faz uma integral e explora as propriedades de ortogonalidade dos diferentes senos e cossenos. Aqui é a mesma coisa, só que com as ondas planas. Então eu vou mostrar um pouco mais o que acontece com as condições de ortogonalidade dessas ondas planas. Elas têm relações de ortogonalidade também. Vamos lá. Tá? Então eu comento aqui, ó. Assim como todos os resultados da série de senos e cossenos dependem de senos e cossenos serem ortogonais entre si, essa nossa expressão aqui, que a gente chama de forma complexa da série de Fourier, ela depende de um conjunto de ondas planas, em que a gente pode até normalizá-las para dar uma base ortonormal no intervalo de menos L a mais L. Vejamos. Pessoal, olha só o que é isso aqui. Na série de senos e cossenos, a gente estuda cosseno de mx, M de Maria, vezes cosseno de nx. E aí integra num período. Aí você vai ver que dá zero, a não ser que o m e o n sejam iguais. É a mesma coisa. Agora, olha só o que acontece aqui. Se eu multiplicar uma onda plana E a mais IKMX por uma outra onda plana E a menos IKNX, índices M e N, isso aqui, pessoal, vai ter um comportamento do tipo tudo ou nada, expresso por uma delta de Kronecker. Se M e N forem distintos entre si, vai dar zero. Se eles forem iguais entre si, eu vou ter algo não nulo, que vai valer 2L. Tá bom? Vamos ver como faz sentido. A gente vai conseguir fazer essa conta de cabeça. Pessoal, se Km for igual a Kn, essa subtração é zero. Exponencial de zero é 1. Integral de 1 de menos L a mais L dá mais 2L. Então é fácil ver que quando M for igual a N, realmente essa integral aqui vai dar 2L.
Agora, pessoal, sempre que M de Maria for diferente de N de nariz, isso aqui não dá zero, isso aqui vai dar uma exponencial de Euler, e aí vezes alguma coisa real, que tem um cosseno e um seno, e você está integrando no período. Função harmônica integrada no período, cabe períodos inteiros, ou múltiplos de períodos inteiros ali dentro. Façam as contas, vocês vão ver que no limite superior de integração, a imagem da sua função é a mesma que no limite inferior de integração, ela menos ela mesma, porque é periódica, vai dar zero. Muito parecido com a ortogonalidade dos cossenos e seno, só que até mais simples. Exponenciais complexas sempre salvam a nossa vida, pessoal. Então, ó, vocês estão vendo isso aqui? Então, eu espero que com esse malabarismo no ar que eu tenha feito aqui, vocês tenham acreditado que realmente a gente tem um comportamento de ortonormalidade aqui. Eu vou chamar de ortonormalidade, porque eu posso dizer que isso aqui é raiz de 2L vezes outra raiz de 2L, e eu trago cada uma dessas raízes para cada uma dessas ondas planas. E é daí que vem a minha alegação, que uma onda plana normalizada pela raiz de 2L, certo? Cada uma delas é um elemento de uma base ortonormal de funções no intervalo de menos L a mais L. Tá bom? Então, se elas são ortonormais, o que você poderia fazer? Você chega nessa expressão formal, multiplica por uma certa exponencial negativa o lado esquerdo, multiplica por uma certa exponencial negativa o lado direito. Integra. Desse lado aqui você vai estar formando essa expressão aqui de baixo, e desse lado aqui você integrou. Você vai anular todos os termos com exceção de um, que vai colapsar no Cn, que você conhece. Então você faz uma projeção de uma forma bem direta aqui. Tá bom? Então esse é o par de transformações da nossa série de Fourier em forma complexa. Tem uma certa função, o conhecimento dessa função é equivalente ao conhecimento de um conjunto infinito de coeficientes. Cada um desses coeficientes dado por essa fórmula. Pessoal, em um abuso de linguagem, quando eu digo que todo conhecimento da F é equivalente ao conhecimento dessa família infinita desses CNs, esses CNs, em algum sentido informal, já são a minha transformada de Fourier. Embora eu não use essa terminologia aqui, são os meus coeficientes da série de Fourier. Mas vocês vão ver que é uma analogia bem direta, tá bom? Conhecer todos esses caras é a mesma coisa que conhecer F. A gente não chama de transformada porque a gente não está achando uma função num domínio contínuo. Nós estamos achando uma família de números, mas é quase essencialmente a mesma coisa. É porque essa função tem um domínio discreto. Tá bom? Quando está tudo quantizado pela periodicidade. Então, essas relações aqui são importantes. E o necessário reparar essa inversão de sinal aqui é muito importante. E ela é necessária para a relação de ortonormalidade, para poder fazer a diferença desses casos aqui. Senão isso não aconteceria. Professor, eu já abri outros livros, eu já vi essa série de Fourier em forma de exponencial complexa, e eu vi que definiram a F com menos aqui. Pessoal, olha só, a gente está em todos os inteiros, concorda comigo? Então, tipicamente, em princípio, eu poderia trocar qualquer n por menos n aqui, porque eu vou ter os mesmos termos. Mas quem eu chamo de Cn muda, tá? Então, sim, tem livros que têm convenções alternativas, em que eles expandem a função numa superposição de ondas planas com argumentos negativos. Isso muda de autor para autor, de livro para livro. Por diversos motivos que me agradam, em passos lá no futuro, eu gosto de usar esses expoentes positivos aqui, esses argumentos positivos para os expoentes dessa minha série de Fourier. E aí, cada coeficiente vem com uma exponencial negativa. Se tivesse sido negativo lá, seria positivo aqui. Isso aparece o tempo todo na teoria de Fourier, tá bom? Então, acreditem, se você não vai ficar só com senos ou só com cossenos, é melhor você usar essa série de Fourier em forma complexa, exponenciais complexas.
Só que, além disso, tem uma outra importância, digamos assim, abstrata, teórica, intrínseca, para a gente usar a forma complexa da série de Fourier. Mesmo que de uma forma não completamente rigorosa, nós a usamos para motivar um processo limite que dá origem à ideia da transformada de Fourier. Tá? Então, essa seção aqui eu vou chamar de motivação da transformada de Fourier. Pessoal, lembre-se que aqueles meus KNs, né, cada um deles é NP sobre L. Então, K1, que seria o meu primeiro modo, é 1π sobre L, que costuma dar π sobre L. Eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, até onde eu conheço isso aqui pode ser feito, mas eu faço isso porque eu sou mal intencionado. Eu já queria fazer aparecer aqui 2π sobre um período inteiro, que num problema de extensão espacial, em que eu falo de um certo número de onda, eu vejo um comprimento de onda inteiro como uma grandeza fundamental aqui. Então, notem que esse número K1, sendo 2π sobre um comprimento de onda, ele faz o papel do número de onda do comprimento de onda fundamental lambda em ondulatória física. Então, eu estou dizendo que eu tenho um domínio ali, eu vou dizer que minha função vai ser periódica, mas eu não tenho que fazer caber um período inteiro ali. Tá? Pode ser que depois a gente coloque meias ondas, a gente vai adicionando meias ondas para achar os diferentes harmônicos, mas tem um comprimento de onda fundamental que cabe ali. Então, esse K1 é 2π, eu posso interpretar em ondulatória como 2π sobre lambda, certo? Então eu comento aqui, percebemos então que a série de Fourier vai acabar indicando para a gente, pessoal, quais comprimentos de onda, ou se você quiser uma linguagem mais de tempo e não de espaço, vai dizer quais frequências estão presentes na função. Quando a gente vê aquele monte de ondas planas, aqueles coeficientes Cn, pode ser que alguns sejam nulos e outros não sejam nulos. Os coeficientes que não são nulos indicam a presença daqueles modos. Você está detectando quais modos de uma certa função harmônica, de um harmônico fundamental, estão presentes na sua função. Tá bom? Agora, o que eu quero comentar é o seguinte. Se você pôs um domínio finito, que é o que a gente estava vendo até agora, a série de Fourier, tem uma quantização fundamental. Imaginem uma corda ali colocada. O primeiro modo que você pode colocar é meio comprimento de onda, extremidades presas, certo? E um único pico ali. É meia onda. Aí vocês sabem que o segundo modo possível é uma onda inteira, porque são duas meias ondas. E você vai somando meias ondas. Mas tem uma quantização ali. Essas condições de contorno te dão uma quantização num problema completamente clássico, tá? Tem nada a ver com mecânica quântica. Certo? Mas o fato é, ficou num domínio finito, apenas harmônicos de uma frequência fundamental vão poder aparecer. São essas meias ondas que você pode colocar. Agora, o que acontece se eu tivesse a minha corda com um espaçamento maior? Espaçamento maior? O que isso vai fazer para mim? Será que eu vou ter mais harmônicos, menos harmônicos? Será que os harmônicos ficam mais próximos entre si ou ficam mais distantes entre si? Vamos quantificar isso, certo? Vejamos o que ocorre em um limite do contínuo. Que limite que você vai fazer aqui, professor? Calma, observem as expressões e vamos ver. Eu vou querer sair desse meu conjunto de KNs quantizados para uma variável contínua K. Na verdade, pessoal, eu vou dizer que cada harmônico mais alto vai ser um múltiplo inteiro positivo de um harmônico fundamental. Em princípio, eu vou poder colocar quantos harmônicos eu quiser ali na brincadeira. Agora, notem que o espaçamento entre quaisquer dois números de onda consecutivos é uma constante π sobre L. Claro, porque o Kn mais 1 é π sobre L vezes N mais 1. Kn, que é o cara anterior a ele, é π sobre L vezes N.
Se você faz a diferença do cara de índice N mais 1 pelo cara de índice N, é um espaçamento constante, π sobre L. Só que quando L tende a infinito, esse meu espaçamento entre os sucessivos modos tende a zero. Então é por isso que eu sonho com um limite do contínuo, em que eu sairia desses meus harmônicos quantizados, iria para um K contínuo, à medida que o tamanho do meu sistema fosse aumentando. Se eu estou aumentando o semiperíodo, eu estou aumentando o período. Tá bom? Então, qualquer corda finita, de tamanho finito, tem uma quantização dos modos que estão lá. Só que a separação entre os modos é tão menor quanto maior for o comprimento da corda. Notem que a ideia desse procedimento, pessoal, é que quando a gente imaginar que agora há uma corda presa em extremidades com uma separação que tende a infinito, eu não vou mais falar em período. Num processo limite, isso aqui será toda a minha função. A questão é, eu consigo fazer um limite do contínuo da minha série de Fourier, que seria para um domínio finito, que eu repetiria periodicamente, para um caso em que esse domínio vai para o infinito, ou seja, passaria a valer para qualquer função? Isso seria ótimo, porque se no caso finito, eu conseguia pensar frequências. Eu via quais frequências estavam presentes quando era uma representação de domínio finito. Agora eu quero saber quais frequências estão presentes para qualquer função, mesmo que não seja periódica, mesmo que esteja definida num domínio ilimitado. Essa é a ideia. Certo? Heurística, isso não é demonstração de nada, pessoal. Pessoal, o que eu vou estar fazendo aqui agora é heurística, são procedimentos não rigorosos. Só que, do nada, a gente vê, não, mas parece que daria isso, parece que daria isso. Vou definir isso. E depois eu vejo se a definição é consistente. É isso que os matemáticos fazem. Você pode colher inspiração, mas não necessariamente o caminho que te inspirou é o que precisa te levar a procedimentos rigorosos. Você se inspira, define e depois vê se aquilo é consistente. Nós não seguiremos todo esse caminho, porque o nosso curso não é um curso de matemática pura, em teoria de Fourier, certo? Muito bem, vamos lá. Mas vamos continuar com essa ideia de limite de contínuo, certo? Eu quero que vocês percebam que qualquer modo, ou qualquer estado, ou qualquer onda plana que você caracterizasse por N, você caracteriza por Kn. Porque π sobre L, para um dado sistema, é constante. Se eu dou o N, eu sei em qual Kn que eu estou. Se eu dou o Kn, eu sei qual é o N. Então, caracterizar por N ou por Kn, claro, né? Um cara é um inteiro positivo, o outro é um número real, mas, né, que pode ser irracional, mas tudo bem, é uma correspondência bionívoca. Pessoal, o nosso espaçamento entre sucessivos modos vale 1. A gente conta os modos. Primeiro modo, segundo modo, terceiro harmônico, quarto harmônico. Mas notem que por causa da relação Kn ser Nπ sobre L, variar o N corresponde a variar o K. Você tem um vínculo aqui. Então, delta N é L sobre π delta K. É só passar esse L sobre π para cá e fazer variação dos dois lados. Só que o delta N é 1. Então, o que eu quero dizer é L sobre π vezes delta K vale 1. Claro, o meu espaçamento delta K era π sobre L mesmo. Só que, vocês tinham visto, eu tinha tentado argumentar com vocês. Onde estava? Quando eu tinha feito delta K a primeira vez. Perdão, me perdi aqui um pouco. Aqui, desculpe. Delta K π sobre L, esse cara vai tender a zero. Tá? Esse cara vai tender a zero, mas esse cara vai tender a infinito. Tá aqui embaixo. Desculpem, de modo a manter isso aqui como uma constante. É isso que eu sonho para uma grandeza que eu quero tornar contínua. Vejamos. Pessoal, aqui é um passo que às vezes é até difícil de ensinar. Mas quando eu falei que tem essa correspondência bionívoca entre N e Kn, eu conheço um, eu conheço outro e vice-versa, vamos reexaminar a nossa série complexa interpretando os coeficientes como funções de Kn e não como funções de N diretamente. Então, deixa eu tentar fazer um desenho para vocês tentarem entender o que eu quero dizer. Vamos ver se eu consigo ser claro.
Se eu tenho Cn, uma grandeza, que podia ser complexa em princípio, mas vamos imaginar que é real aqui, tá? Para a gente ter um eixo só bem bonitinho. Indexado por n, quer dizer que eu poderia ter aqui vários possíveis n's, e eu teria que ser visto diretamente como uma função de n, uma imagem Cn para cada n. E aqui, pessoal, o espaçamento entre esses pontos é constante, porque ΔN é 1, é quando eu ando de um índice para outro. Agora, quando eu passo a enxergar esse C como uma função de Kn, é uma pequena troca de variável, por mais simples que ela pareça, certo? Mas eu passo a ver como função de Kn. Então, eu não vou graficar isso aqui como função de n. Eu vou graficar como uma função da variável real agora, não é mais inteira, Kn, para os sucessivos n's. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem 3, 4, 8 pontos. Notem que eu tentei fazer o padrão desses 8 pontos aqui, parecido com o padrão desses 8 pontos mais centrais aqui. Claro, porque ao N1 corresponde o K1, ao N2 corresponde o K2. Então eu tinha que tentar manter essa correspondência qualitativa aqui. Mas notem que nesse espaço, em termos dessa variável, o espaçamento entre sucessivos pontos, pessoal, tenderá a zero quando L tender a infinito. Esse espaçamento aqui fica cada vez mais fino. L aumenta, L aumenta, L aumenta, cada vez mais a gente vai ter algo próximo da imagem de uma função contínua aqui. Essa é a ideia sutil. Sim, Kn é proporcional a n, mas no limite em que eu mexo com L, esse espaçamento tende a zero. Então essa é a nossa mudança de perspectiva. Parar de pensar diretamente no C como função de n e pensar no C como uma função de K. E notem que para a gente ser consistente, se a gente for mesmo com esse processo limite, uma hora esse Kn, eu não vou mais chamá-lo de Kn, eu vou chamá-lo de uma variável contínua K. Tá? Heurístico, tá, pessoal? Não é rigoroso. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer um pouco mais quantitativamente com isso, ainda que de forma heurística. A minha série de Fourier complexa me dava f de x como uma superposição de ondas planas. É o que está escrito aqui em esferográfica azul. Aí eu meio que, achando que isso é pedagógico, fiz questão de dizer que tinha um número 1 escondido aqui. Você está somando em n vezes ΔN, que é o espaçamento entre os sucessivos n's. Só que ΔN vale 1. Só que uma forma meio disfarçada e meio safada de escrever 1 é como L sobre π ΔK. Lembra aquela relação que eu tinha feito entre o ΔN e o ΔK? Porque eu sei que o ΔK vai tender a zero, mas o L vai tender a infinito, no sentido que o produto deles vai tender a π. Dividir com esse π e dar esse 1. Só que aí, olha só a mudança de perspectiva. A mesma f, então agora eu vou dizer, eu não vou enumerar 1, 2, 3 inteiros positivos. Eu vou olhar os possíveis Ks. A cada n corresponde um Kn. Então eu posso somar, olhando os Kns, eu posso pensar no C como função de Kn e não de n. Tenho esse núcleo de Fourier e aí Knx, e agora eu coloquei o número 1, escrito aqui de uma forma bem safada. Por quê? Porque eu vou querer prestar atenção na variável K. Ao invés de eu ter um somatório em n, eu vou sonhar com a possibilidade de eu ter uma integração em K. Ter uma integração em K. Notem, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu sonho com essa possibilidade. Esse meu ΔK vai ser escrito formalmente como uma diferencial dk. O meu núcleo de Fourier vai ser expresso em termos de uma variável contínua K. E claro que acontece algo esquisito com esse C de K vezes um L que tende a infinito sobre π. Esse cara tem um quê de densidade em algum sentido para ele poder combinar com um cara
que explodiria e o produto não explodir. Eu chamei isso aqui de interrogação de K. É alguma coisa que vai depender de K. Pessoal, notem que formalmente essa minha variável K vai valer de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque eu estava somando em todos os inteiros, positivos e negativos. Então, quando eu colocar um n negativo aqui, o meu nπ sobre L dessa variável vai poder assumir valores negativos. Tá bom? Então, eu não sei exatamente quem seria isso, e, para ser sincero, não há uma única escolha. Pessoal, há diversas notações que competem entre si para a teoria de Fourier, entre os diferentes autores, entre os diferentes livros. Então, você não tem um procedimento único para te dizer quem que você deveria colocar aqui. Eu deixei essa coisa esquisita, heurística, aqui, porque eu repito, isso é só para nos inspirar. Guarda isso aqui. Isso aqui foi uma tentativa de desenvolvimento do contínuo, com uma parte aqui do nosso integrando ainda não especificada, que veio da f de x na série de Fourier em forma complexa. Só que nós não usamos a volta da série de Fourier. Qual que é a fórmula mesmo para esses coeficientes? Vamos aos coeficientes. Nós tínhamos escrito uma fórmula, pessoal, que era o seguinte, né? Antes de qualquer limite, você acha esses coeficientes por essa expressão aqui. 1 sobre 2L, porque 2L é aquele produto de ondas planas coincidentes, né? Quando não anula. F, com essa exponencial, com esse sinal. Pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Como esse nosso objeto conhecido aqui, ele tem um jeitão de L sobre π vezes os meus C de Kn, parece que esse é o espírito do que deveria estar montando essa função de K aqui. Eu vou pegar essa minha fórmula aqui, da série de Fourier geral, sem qualquer limite, e vou multiplicar ambos os lados por L sobre π. E vou passar a escrever as coisas como função de Kn e não de N. Então, desse lado aqui, multiplico por L sobre π, e vou escrever o C visto como função de K. O L sobre π que eu multipliquei aqui deu origem a esse fator 1 sobre 2π. E está aqui a mesma integral que a gente tinha antes, ainda em termos de Kn. Aí eu ponho essa seta, quando não é nada dedutivo, é só uma esperança. Parece que num processo limite do L indo para infinito, esse cara talvez tenda para aquele meu objeto que tinha ficado indefinido antes. E se isso acontecer, esse objeto deve ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito de f de x e a menos ikx dx. Pessoal, olha só. Antes nós tínhamos uma integração em K. K. E aqui tinha um parâmetro x. Isso era a expressão da nossa f de x. Agora, pessoal, nós estamos com uma integral em x. Integral em x, x, x. Mas tem um parâmetro k aqui. Então, o resultado não é um número real. É uma função de k. E a gente está vendo que essas nossas duas expressões devem conversar uma com a outra. Pessoal, vocês não estão vendo o lado esquerdo aqui, mas f de x igual a isso aqui. Que vocês estão vendo agora embaixo do meu mouse. Só que se esse objeto desconhecido deve valer isso aqui, eu posso substituir isso aqui. Notem que esse tem exponencial negativa. Eu vou substituir numa expressão que já tem uma exponencial positiva. Só que já tem um x aqui. Enquanto esse meu x aqui é índice mudo. Então, quando eu substituir esse cara aqui, eu vou usar x' aqui, porque é índice mudo. Eu não posso confundir com o x que já existe, que está lá parando. Então, substituindo por consistência, a minha f de x era integral daquela minha interrogação, vezes z aí kx dk. A minha interrogação virou esse termo aqui entre chaves, que é esse termo aqui. Com a única mudança
de eu ter mudado o meu índice mudo para x', porque eu não podia confundir esse x daqui de dentro com esse x que já estava aqui fora. Tá bom? Imaginando, né, cruzando os dedos, imaginando que eu posso inverter a ordem de integração para fazer primeiro a integral em k e não a integral em x', então eu inverteria a ordem de integração. Olha só o que apareceria. Apareceria que f de x seria a integral de alguma coisa vezes f de x' dx'. Nossa, mas isso tem cara de delta de Dirac. Na verdade, o único objeto que poderia estar acompanhando f de x' para eu integrar em todos os possíveis valores de x' e me retornar, esse cálculo me retornar a imagem da f em um único ponto, a única escolha seria a delta de Dirac. Será que isso aqui é a delta de Dirac? Eu não mostrei isso para vocês ainda, eu vou mostrar na próxima aula, vou discutir isso aqui com mais calma, mas sim, dá para demonstrar que isso aqui é a delta de Dirac de x menos x'. Você integra em k, mas tem aqui o parâmetro x menos x'. Na verdade, pessoal, essa é uma das mais famosas representações da delta de Dirac. Ela é uma representação integral da delta de Dirac, certo? E em termos de uma integração complexa, é muito importante. Você não pode dizer que você sabe alguma coisa de delta de Dirac sem conhecer essa representação, embora eu não tenha mostrado isso para vocês. Então, aonde a gente chegou, professor? Você pôs esse limite do contínuo, você usou uma notação toda estranha de uma interrogação de K. Você definiu isso? Não, eu não defini. Até porque eu disse que tem diferentes escolhas e convenções. Pessoal, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que qualquer que seja escolha ou convenção, eu tenho uma caminhada que lá na série de Fourier era da minha f para os meus coeficientes da série de Fourier. Eu tinha dito que a informação desses dois caras era equivalente, mas o que eu mostrei com essa última expressão aqui, que não tinha nada indefinido, cadê aquela interrogação? O que eu estou querendo dizer é que desde que você faça escolhas consistentes, mesmo num processo limite, desde que você faça uma ida de uma representação da f para os coeficientes e dos coeficientes de volta, desde que você seja consistente, de modo que haja essa expressão do tipo delta de Dirac, qualquer escolha é possível. Uma das representações caminha com uma exponencial complexa de um sinal. Você vai de uma f de x para uma função de k com uma exponencial um certo sinal. Só que o primeiro resultado, você ia de uma função que dependia de k para uma função que dependia de x com a exponencial do outro sinal. Esses objetos envolvidos aqui, esse e esse, são esses caras que são arbitrários, tem várias escolhas na literatura, mas eles são casados, eles têm que ser escolhidos de uma forma autoconsistente, para que a gente tenha uma expressão como essa aqui da delta de Dirac, tá bom? Então essa foi minha heurística. Eu mostrei que apareciam integrais de menos infinito a mais infinito para o nosso k tratado como uma variável contínua. Tem elementos de consistência aí. Aí agora a gente chega e define o que seria esse processo limite e depois vamos ver se a definição é bem feita, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gosto de misturar um pouquinho com a cultura da física, aqui a minha transformada de Fourier, tá? Quando eu digo a cultura da física, eu vou estar falando de objetos matemáticos, tá? Mas eu gosto de usar uma linguagem física, porque isso fica bom para a gente lembrar. Ó, quando a nossa função, que agora não precisa mais estar num domínio finito para ser estendida periodicamente, agora ela pode estar sem período na reta real. Quando ela depender do tempo físico, eu vou usar como variável de Fourier a frequência angular ômega. Quando a minha função depender da posição x, eu vou usar o número de onda angular k. Sabe aquelas coisas de ondulatória que sempre aparece kx mais ou menos ômega t? É isso, tem t,
eu chamo de ômega, a variável de Fourier associada. Tem x, eu chamo de k. Para matemática, tanto faz, desde que você faça algo consistente. Tá? Mas sempre que eu tiver algo que eu pense em tempo, eu vou usar como variável de Fourier ômega. Até agora, eu só tinha falado em posição x e número de onda k. Aqui eu apresento a definição da transformada de Fourier que eu vou adotar. Isso muda de livro para livro, isso muda de autor para autor. Por que eu vou usar essa convenção? Porque tem alguns resultados posteriores que eu gosto, que eu acho bonitos, e que eu acho que eles ficam mais bem postos com essas convenções. Mas é arbitrário. Toda convenção de Fourier consistente é válida. E elas aparecem nos vários livros. Então, olha aqui qual é a primeira ideia. Usando a linguagem de tempo. Eu tenho uma função do tempo, certo? Uma certa função. Eu vou definir associada a ela a sua transformada de Fourier. Tem livros, pessoal, que usam letras diferentes para a função original e para a sua transformada. Eu gosto de usar a mesma f, mas com um tio. E além disso, eu tenho que ter aqui a variável do mundo real e a variável do mundo de Fourier. Tem textos que põem esse f aqui sem o tio. Eles dizem que só por ter a letra ômega, você já entenderia que ela seria transformada associada a f de t. Cada um fala. Eu gosto de dizer que é uma outra forma funcional. Pessoal, é outra forma funcional. Uma pode ser uma exponencial, a transformada dela não precisa ser uma exponencial. Então, é outra forma funcional. Por mais que elas estejam associadas, tá? Eu nunca usaria a mesma letra f. Então, eu ponho esse tio aqui. Então, para esta função, será associada a sua transformada. Pessoal, muitas vezes é conveniente a gente escrever a transformação como se fosse a ação de um operador de Fourier. Tem um tipo de operador que age na função f de t, e alguns autores até abririam parênteses aqui e colocariam a dependência de ômega do lado de fora dessa chave aqui, para enfatizar que o resultado vai depender de ômega. Aí eu acho que a anotação fica muito carregada. Tem hora que eu gosto de usar esse f caligráfico, mas carregar o ômega aqui, eu não costumo usar. Mas o fato é que é a transformada. E eu escolhi, então, pelos meus motivos pessoais, o fazer a transformada com uma exponencial negativa aqui, e com constante 1 multiplicando a integral. Com essa escolha que eu quero fazer, constante 1 exponencial negativa, existe uma transformada de Fourier inversa, em que eu posso pegar a função f tio e voltar para f de t. Só que com as escolhas que eu fiz, 1 aqui e menos aqui, a volta eu tenho que ter exponencial de argumento positivo e tem que aparecer 1 sobre 2π aqui. Pessoal, outras possíveis escolhas que muitos textos usam é 1 sobre raiz de 2π aqui e 1 sobre raiz de 2π aqui. São constantes, pessoal, cujo produto tem que dar 1 sobre 2π. Isso tem tudo a ver com esse 1 sobre 2π que é necessário para que isso aqui seja uma delta Dirac. Isso aqui é 1 sobre 2π puro, que vocês vão ver que tem a ver com a delta Dirac. Então, você vai poder escolher constantes lá cujo produto dê 1 sobre 2π. Por muitos anos eu usei 1 sobre raiz de 2π e 1 sobre raiz de 2π. Mas, como eu disse, eu tive motivos teóricos que hoje me fazem adotar essa notação aqui. Eu acho mais satisfatória para mim. Tá? Então, notem esse comportamento, troco o sinal do exponencial e eu jogo todo esse 2π aqui. Pessoal, um dos motivos que eu gosto de deixar esse 2π todo concentrado nesta volta do domínio de Fourier para o domínio real é porque eu sei que em ondulatória eu interpreto isso aqui como uma frequência angular. E a frequência angular ômega dividida por 2π dá a frequência linear por exemplo, de um movimento circular. Vocês sabem que no movimento circular, a gente tem o período com que ocorre o movimento, e a frequência é o inverso do período, né? Só que a frequência angular a gente multiplica por 2π, né? Para dar 2π. 2π vezes a frequência linear
nos dá a frequência angular. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu estou preferindo essa forma assimétrica com esse 2π aqui, porque eu combino esse cara com variáveis angulares, e eu poderia até escrever essa integral aqui em termos de uma frequência não angular, que seria simplesmente o inverso do período. Essa aqui é 2π sobre o período, certo? Essa frequência angular. Bom, traduzindo, são essas minhas razões, eu gosto de ver esse 2π com as coordenadas angulares, eu gosto de pôr esse menos aqui, a volta é mais. Esse é um par conjugado de função e sua transformada, tá? Ok. Notem que há uma consistência com a série de Fourier que eu fiz, né? A série de Fourier expressa a nossa função como uma superposição de ondas planas, não era? E as minhas ondas planas eu tinha adotado o sinal positivo. Aqui é a mesma coisa. Claro que aqui eu estou falando em volta de Fourier, mas a minha função é um tipo de superposição contínua de ondas planas com argumentos positivos. Tá? Então, eu estou fazendo algo aqui bem consistente com a minha série de Fourier de quando o domínio era finito, em contraste com esse caso aqui. Essa história de linguagem de ondulatória, pessoal, eu vou escrever as mesmas expressões, só que usando o número de onda K associado à posição X. Ó, vou chamar de F tilde K, a transformada de Fourier de F de X. Eu faço essa transformação com exponencial E menos IKX. E eu deixo o meu 1 sobre 2π aqui. Por quê? Porque esse é um número de onda angular. Dividido por 2π, K sobre 2π, é pura e simplesmente o inverso do comprimento de onda. Tá? Então é a mesma coisa com outras letras. Mas sempre que tiver X eu vou usar K, sempre que tiver T eu vou usar ômega, para lembrar o KX menos ômega T da física. Argumento das nossas ondas. Pessoal, vamos ver exemplos? Notem, eu não apresentei aqui maiores propriedades da transformada de Fourier, embora eu já tenha adiantado que ela vai dizer para a gente quais ondas planas entram para compor a nossa função, quais frequências, em algum sentido, certo? É um seletor de frequências. Tá? Porque isso já vinha da série de Fourier, o limite do contínuo não destruiu isso. Mas para a gente encerrar essa aula aqui de hoje, vamos ver diversos exemplos de cálculo de transformada de Fourier antes da gente discutir as propriedades. Vamos tentar botar isso aqui para funcionar. Então, primeiro exemplo, um pulso quadrado ou retangular, para ser mais preciso. Imagina que você tem uma função caixinha que se anula longe da origem e vale 1, num pequeno intervalo simétrico em torno da origem. Intervalo de amplitude 2L. Professor, você não marcou o que acontece quando x vale menos L ou mais L. Não importa, pessoal. Pontos isolados numa integral. Pessoal, funções que difiram entre si por um conjunto de medida nula, ou, por exemplo, um número finito de pontos de descontinuidade, são a mesma função. Em que sentido? É uma classe de equivalência de funções. Todas elas têm a mesma transformada de Fourier. A transformada de Fourier vem de uma integral. A integral não enxerga essas diferenças, digamos assim, mínimas para a integração. É insensível. Tá? Então, não importa. Simplesmente não importa. Então, minha definição transformada dessa função, integral da função. Eu gosto de usar ondas agora com esse expoente negativo. Usemos a função. Essa minha integral que estava num domínio infinito, ilimitado, fica limitado de menos L a L. E aqui a minha F vale 1. Ela vai ler o 0 nos outros caras, aqui valeu 1. Pessoal, como isso aqui é finito, não tem treta nenhuma. Isso aqui é uma função complexa que admite primitiva, derivada de exponencial tomba esse cara que multiplica o x na exponencial. Então, a primitiva disso aqui é essa exponencial dividida por menos IK. Ah, só um cuidado, né? Se eu vou dividir por menos IK, eu tenho que dizer que isso aqui, o que eu vou fazer de agora em diante, só vai valer para K dividido, para K diferente de 0. Vamos fazer o K igual a 0 de cabeça aqui, já deixar guardado? Ah, pessoal, muito fácil. Se o K for 0, exponencial de 0 é 1. Integrou 1 de menos L a mais L vai dar 2L.
Tá? Guarda isso, 2L é o K igual a zero. Agora, o K sendo não nulo, acho uma primitiva desse cara aqui, será E a menos IKX por menos IK, só que eu posso pegar esse menos e trocar quem é mais L menos L, porque eu já quero deixar ajeitado para um seno. Verifiquem depois. Ah, Léo, não tinha outro sinal menos? Eu compensei um menos com outro. Já montei algo que sugere um seno. Um seno tem essa subtração de exponenciais complexas dividido por 2i. Então, eu trago esse i para cá, multiplico e divido por 2. E aí apareceria 2 sobre k. E esse cara estaria sobre 2i. Só que eu também multiplico e divido por L, porque eu vi dentro do seno o argumento KL. Então, eu não queria deixar aquele K sozinho ali. Ele ia ficar solitário. Então, eu multiplico e divido por L. Então, eu vou ver 2L, que é o mesmo resultado que a gente já tinha adiantado para o K igual a zero. E aqui a gente vai ter seno de KL por KL. Traduzindo, a nossa transformada de Fourier será 2L quando o K for zero, e será 2L vezes esta função, seno de KL por KL, quando o K for diferente de zero. Pessoal, nomes não são conhecimento, mas tem livros que chamam o seno de θ sobre θ de seno cardial, né? Ou cardinal sign. Certo? É uma expressão que tem a ver com o limite fundamental, quando o θ tende a zero, né? Então, aqui, notem que eu pus um Czinho aqui, para dizer que isso aqui é 2L seno cardial de KL. Isso quer dizer que é o seno de KL dividido por KL, que era o que a gente tinha visto. Tá bom? Pessoal, o formato de uma função como essa, dessa transformada de Fourier, lembra um padrão de interferência. Transformada de Fourier de uma banda de possíveis números de onda, de possíveis posições, já sugere um padrão de interferência. Pessoal, essas coisas são típicas, né, de Fourier, de ondulatória. Olha só que coisa interessante. Esse cara aqui, pessoal, não se deixem enganar pelo meu desenho. Essa função de K é válida para toda a reta real de K, tá? Ela não para aqui, não. Talvez eu devesse ter colocado reticências. Então, tínhamos uma função bem localizada no domínio real, temos uma função deslocalizada no domínio de Fourier. Vamos ver um outro tipo de função interessante. Um pulso decrescente exponencial. Então, digamos que a gente tem uma função causal, porque ela é nula, não acontece nada para t igual a zero, aí, de repente, ela sobe e decai exponencialmente. Pessoal, isso aqui é igual ligar uma chave para um circuito RC, tá? De carga e descarga de um capacitor, por exemplo. Tem tudo a ver com isso. Então, a minha função vai ser definida assim. Ela é nula em instantes negativos e, de repente, ela é ligada para ser uma exponencial decrescente. Eu ponho esse menos explícito aqui e digo que esse A é positivo. Quem será a sua transformada de Fourier? Ah, tá, a letra T, falei em tempo, vou usar ômega, tá bom? Então, eu quero ver quem é o meu espectro. Aqui, quero ver quem é a minha transformada de Fourier. Uso a definição. Integral de menos a mais infinito da função. Só que a função se anula para T's negativos. Então, só sobra para a gente integral de 0 a infinito de E a menos AT vezes o núcleo kernel de Fourier, com o sinal que é a minha convenção. Pessoal, essa exponencial complexa admite primitiva em T. É uma integral complexa que não precisa de resíduos, como não precisou a primeira, que nos levou ao seno cardial. Vocês vão colocar o T, vão colocar menos T em evidência, vai ficar A mais I ômega. Uma primitiva claramente é E a menos A mais I ômega T dividido por menos A mais I ômega. Tomada de 0 a infinito. Pessoal, e esse resultado aqui envolverá apenas o limite inferior de integração. Vai ter um menos do teorema fundamental do cálculo. Com esse menos vai dar mais.
Esse A mais I ômega está aqui, e exponencial de 0 vai dar 1. Então, o segundo termo aqui do nosso teorema fundamental do cálculo, com os sinais adequados, dará origem a esse aqui. Professor, e o infinito? Que história é essa de oscilação complexa no infinito? Galera, não é a oscilação complexa que vai resolver a tua vida, é o decaimento exponencial. Olha só, o termo no infinito vai se anular. Porque se você pensasse no limite do tempo indo para esse infinito, de E a menos AT, E a menos I ômega T, em módulo desse produto de complexos, módulo de um, módulo do outro. Só que o módulo desse cara é 1. Tem uma exponencial de Euler. E o módulo de uma exponencial positiva é ela própria. Então, isso é simplesmente o limite de uma exponencial que cai com o tempo. Quando o tempo for para o infinito, eu vou para 0. Então, realmente, o limite superior de integração não contribui aqui. O limite inferior nos deu 1 sobre A mais I ômega. Pessoal, notem que nós temos uma função descontínua na origem. Ela é 0, aí de repente ela sobe e cai exponencialmente. Tem um baita salto aqui. Ela é irregular na origem, em algum sentido de irregular. Essa é a minha função. A sua transformada de Fourier, notem que para frequências de alto módulo, seja negativas ou positivas, tende a se anular. Tá vendo esse ômega aqui no denominador? Mas é um decaimento meio lento, né? Qualitativamente é um decaimento do tipo 1 sobre variável. Né? Para ômega de módulo grande, esse A não faz nada. Esse I é só uma fasezinha. E, essencialmente, isso aqui é um decaimento quase associado ao logaritmo, né? Derivado do logaritmo é 1 sobre W. Então, é um decaimento lento. Lento comparado com o quê? Vocês sabem, físicos, né? Lento ou rápido, né? Comparado com alguma outra coisa. Espera o próximo exemplo. Próximo exemplo. Vamos a uma exponencial bilateral. Pessoal, a minha exponencial bilateral, ela é um pouco irregular na origem, porque ela não será diferenciável. Mas pelo menos eu não vou ter a descontinuidade do exemplo anterior. Ela vai fazer tipo assim, ó. Vai ter um bico na origem, mas eu vou usar um módulo exponencial E menos A módulo de T. Então, pelo menos eu sou contínuo na origem. Então, sou um pouco mais regular na origem. Pessoal, vocês vão ver que em comparação com a função anterior, essa função, não que ela seja suave, mas ela é um pouco mais regular na origem. No domínio de Fourier, a transformada dela vai cair mais rapidamente. Nós vemos esse tipo de comportamento quando você compara uma função com a sua transformada de Fourier. Pessoal, então a minha exponencial bilateral é a exponencial de menos um A positivo módulo de T. Vamos calcular a sua transformada de Fourier pela definição. Pessoal, módulo de T é igual a mais T quando T é positivo. E é igual a menos T quando T é negativo. Então vamos lá. Quando o T for negativo, ou seja, quando eu estiver integrando de menos infinito até 0, o módulo de T vale menos T. É o que? A gente sabe substituir isso aqui explicitamente. Núcleo de Fourier. Tá. Pessoal, a outra integral, que vai ser integral de E a menos A módulo de T, de 0 a infinito, é o problema anterior. Então, vocês me permitam aqui, eu nem escrevi. Isso aqui é o resultado do caso anterior. Tá bom? Então, eu já coloquei aqui a resposta que a gente tinha visto aqui do caso anterior. Vamos só analisar esse cara aqui com algum cuidado. Pessoal, índice mudo de integração. Troquemos T por menos T. Pessoal, E a menos A, menos com menos mais, só que eu troco T por menos T, E a menos AT. Essa exponencial negativa virou uma exponencial positiva. DT vai para menos DT, fica um menos sobrando. Só que aqui passa a ser infinito a 0, porque trocou o sinal. E aquele menos que veio sobrando do DT inverte o infinito e o 0. Verifiquem. Isso aqui vai dar integral de 0 a infinito. E a menos AT, exponencial de mais I ômega T dt. E aqui estava o termo que nós já tínhamos recuperado.
Pessoal, isso aqui é praticamente uma transformada de Fourier com outra convenção. Se para calcular isso aqui nós fizemos, né, a nossa expansão, o nosso cálculo inicial com exponenciais negativas, esse cara aqui, ele surge do anterior quando eu troco ômega por menos ômega. É o mesmo cara anterior, que já está aqui na direita, quando eu troco ômega por menos ômega. Então, eu não preciso fazer essa conta de novo. Então, eu sei que ele será 1 sobre A menos I ômega, somado com 1 mais A I ômega. Tira o mínimo múltiplo comum, papapá, vocês chegam nisso aqui. E notem que agora você tem um decaimento que assintoticamente, na variável de Fourier ômega, para ômega grande, seja positivo ou negativo. É um decaimento mais rápido do que o caso anterior. A gente cai com quadrado de ômega, em contraste com a linearidade do decaimento do caso anterior. Foi isso que eu quis dizer. Minha função não é suave, mas pelo menos não é descontínua. Mais regular na origem do domínio real, mais bem comportada assintoticamente no domínio de Fourier. Eu escrevo isso aqui. Claro que isso precisaria de teoremas, condições, mas é típico e genérico da teoria de transformada de Fourier. Mais regularidade na origem no domínio real, mais rápido decaimento assintótico no domínio de Fourier. Uma fenomenologia aqui pra gente. Certo? E agora vocês poderiam estar muito animados, né? Dizendo, beleza, gostei da brincadeira. Transformada de Fourier é uma integral complexa, mas não estou precisando usar resíduos, a vida é fácil. Pessoal, depende do caso, depende da função cuja transformada você quer calcular. Notem que a gente não calculou transformadas inversas ainda, né? Mas seja uma direta, seja uma inversa, dependendo do tipo de integral, se você não souber achar primitiva, pode ser que você precise usar a teoria de resíduos. E esse nosso próximo exemplo vai usar a teoria de resíduos. Nós vamos calcular a transformada de Fourier, pessoal, de uma função lorentziana. Pessoal, uma função lorentziana é uma função bem particular, simétrica, em torno da origem, unimodal, né? Tem um único pico. Só que ela tem uns comportamentos meio peculiares, certo? Se você tentasse calcular uma média dela, apesar dela ser simétrica, a média é meio esquisita. Mas ela tem relevância para a física, tá? Ela aparece como um modelo de algumas linhas espectrais, um formato lorentziano, em várias aplicações em física nuclear também. A primeira coisa que a gente pensa em física é largura de linhas espectrais. E olha só qual é a cara de uma lorentziana. Uma lorentziana, essencialmente, você tem constantes. Existe até uma distribuição de probabilidade lorentziana, em que você mexeria com essas constantes. Só que, essencialmente, a forma funcional de uma lorentziana, qualitativamente, é uma constante sobre uma constante positiva mais o quadrado da sua variável. E caramba, a gente acabou de ver algo parecido com isso. Pessoal, a fórmula da transformada de Fourier inversa, a gente ainda não calculou formalmente nenhuma inversa, né? Mas vamos olhar para a expressão. Galera, vocês percebem que qualitativamente é a mesma coisa? Se eu tiver uma certa função, uma certa forma funcional, eu quero calcular a transformada dela. Maravilha. Pessoal, a conta que eu vou fazer vai ser a mesma conta caso eu estivesse fazendo a inversa daquela forma funcional. Olha só, eu posso ter uma função... Essas funções que a gente diz, uma está no mundo real, outra está no mundo de Fourier... Vocês vão ver que, em geral, pessoal, a gente vai estar no mesmo espaço de funções. Você vai ter uma e vai ter outra. Então, grosso modo, o que eu quero dizer é, você tem uma exponencial aqui. A gente viu uma exponencial. Você calcula a transformada. Tá bom. Isso aqui não vai ser uma exponencial. Mas se você tivesse uma função exponencial cuja Fourier você quisesse calcular, a função original dela no domínio real teria a cara da função que originou a exponencial lá. Não tem diferença qualitativa. Tem constantes aqui, tem um sinalzinho das suas variáveis, mas qualitativamente, por mais que a gente esteja chamando de transformada de Fourier e transformada de Fourier inversa, o tipo qualitativo de transformação que você faz na sua função, você não enxerga se você está indo do mundo real para o mundo de Fourier ou se está indo do mundo de Fourier de volta para o mundo real. Tudo bem?
Ou seja, na prática, esses exemplos que eu fiz até agora foram só do mundo real para o mundo de Fourier. Não! Se fosse dada uma transformada de Fourier e você quisesse voltar para o mundo real, você ia estar fazendo contas parecidas. Tá? Qualitativamente, é o mesmo tipo de transformação. A menos de constantes. Essa é a mensagem importante aqui. Tem uma simetria, eu vou falar mais. É muito importante essa simetria da transformada de Fourier, tá bom? Mas eu vou falar mais sobre isso em outra aula. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Notem que o nosso último resultado da exponencial bilateral nos deu essa forma, que agora a gente sabe que ela tem um nome, essa forma. É a forma lorentziana. Então, por mais que agora eu vá escrever, calcule a transformada de Fourier dessa lorentziana, na prática, é como se a gente estivesse fazendo a inversa do exemplo anterior. Tá certo? Apesar de eu estar indo para o mundo de Fourier, cá é a inversa. Então, vamos lá. E aqui a gente vai precisar de resíduos. Então, a gente vai encerrar a aula com esse exemplo. A gente vai precisar desse tempo aqui. Eu imagino também que vocês já foram apresentados a técnica de integração por resíduos. Eu vou ser lento aqui, mas eu jamais falaria assim para alguém que nunca tivesse visto, tá bom? Então, vamos lá. Usemos a definição. Transformada de Fourier. Pegue sua função, multiplique pelo núcleo de Fourier com a nossa convenção de escolha de sinais, integre em x, o resultado será uma função de k. Nossa f tio de k. Só que olha só, agora não é fácil a gente achar uma primitiva dessa exponencial de menos ikx sobre esse termo quadrático em x. Puxa esse 2a para fora. E vamos, antes de mais nada, escrever essa integral aqui como um limite de r indo para infinito, de uma integral finita de menos r a mais r de e a menos ikx por a quadrado mais x quadrado. Precisava disso, professor? Precisava, pelo menos didaticamente precisava. Porque eu vou escrever essa integral como uma integral complexa. Eu vou dizer que essa minha integral de menos r a r é uma integral de contorno no plano complexo. Eu troco a variável x pela variável z. A quadrado mais z quadrado. Eu vou integrar em dz's. Mas é meio fake. É meio falsa essa minha integração complexa, porque o meu contorno γ r, eu vou escolher como sendo um contorno que vive na reta real. É por isso que eu posso dizer que essas coisas são iguais. Oficialmente, eu estou escrevendo isso aqui agora como uma integral complexa. Mas como o meu z é x mais y, mas eu estou num trecho em que y é identicamente nulo, isso quer dizer que o meu dz é puramente dx, nesse contorno gamazinho r vermelho. O meu dz é praticamente dx. Praticamente não, é dx. E z é x no contorno gamazinho r. Por isso que isso é uma igualdade. Bom, professor, se isso é uma igualdade, para que você complexificou? Porque eu não sei fazer isso, pessoal. Eu vou para o plano complexo porque eu tenho um arsenal maior aqui. Em particular, nós temos teoremas, né, o teorema dos resíduos, que nos ajuda a calcular resultados para curvas fechadas. Aí você vai dizer, agora que eu não entendi nada, professor. Essa sua curva é aberta. Para que você veio para o plano complexo? Pessoal, como tem um processo limite envolvido, eu vou conseguir fechar essa curva de uma forma que, no limite, o pedaço que eu vou ter acrescentado é nulo. E eu tenho liberdade de adicionar zero, sem alterar o meu resultado. Esse é o grande truque de quase todas as integrais impróprias complexas na reta real. Na reta real, você está num contorno aberto, mas nós conseguimos, explorando a ideia do processo limite, nós conseguimos adicionar um contorno que fecha a nossa brincadeira, mas que no processo limite não alterou o seu resultado. Então é a forma mais linda de você adicionar um zero a uma expressão. Então, vejamos. Para eu poder falar isso, ó, congela aqui um pouco. Eu vou relembrar com vocês o lema de Jordan. Eu imagino que, se vocês já viram resíduos, talvez vocês tenham visto isso com algum professor. Eu não vou demonstrar esse teorema aqui, mas pelo menos eu vou enunciá-lo, tá bom?
O lema de Jordan, pessoal, é o lema fundamental de integração complexa para quando você quer calcular transformadas de Fourier. Então, é uma das integrais complexas mais importantes que existe. Ela é um lema, né, que é um tipo de mini-teorema, que fala para a gente o que acontece quando você tem um núcleo de Fourier multiplicando uma função racional. Uma função racional é um quociente de dois polinômios. Pessoal, polinômios aqui, dependendo de onde a gente estiver no plano complexo, essa divisão, isso aqui pode explodir, isso aqui pode ficar grande, pode ficar pequeno. Olha que resultado maravilhoso que a gente tem aqui. Se esse polinômio de baixo tiver como seu grau, né, o expoente, né, do z elevado a n, o seu maior n, pelo menos uma unidade maior do que o grau do polinômio do numerador, esse cara, para grandes z's, para z's de grande módulo, tende a matar esse cara de cima. Tem uma competição desse elemento de linha dz aqui, mas desde que esse cara seja pelo menos uma unidade para cima, com a ajuda de uma oscilação complexa, é possível provar nesse teorema de Jordan que essa integral feita numa semicircunferência de um raio suficientemente grande, isso aqui é zero, esse limite é zero. Então, esse cara tem que ter um grau maior do que esse para ajudar a gente a anular, mas com a ajuda de uma exponencial, a ajuda, né, esses dois caras combinados, no limite, são suficientes para anular. Demonstra-se que essa integral vai a zero. Essa gama R, gama maiúscula agora, ela é uma circunferência de raio R centrada na origem. Se esse M for positivo, você tem que escolher essa semicircunferência no semiplano complexo superior. Se o Mzinho for negativo, você tem que pôr essa semicircunferência complexa, que anular-se-á quando integrada no limite, você tem que colocar no semiplano complexo inferior. Esse é o conteúdo do lema de Jordan. Como eu disse, eu não o estou demonstrando. Mas só para vocês terem uma ideia do que acontece com esse cara, por que tem essa história? Poxa, por que vai um semiplano para um lado, outro semiplano para outro? Para um ponto genérico Z do seu plano complexo, EAIMZ é EAIM mais IY. Ora, EAIMX é um termo de módulo 1. Não é isso aqui que vai fazer eu explodir, não é esse cara que vai fazer eu me anular. Eu tenho que ver o que sobrou na amplitude real. E a amplitude real é dada por EA menos MY. É uma exponencial real. Se MY for positivo, então, menos MY é negativo, quer dizer que quando o meu Y assumir um módulo muito grande, eu vou para zero. Então, é por isso que eu estou dizendo, eu preciso que o M vezes o módulo de Y seja positivo. Então, se o M é positivo ou negativo na integral que eu quero considerar, isso que vai dizer se eu quero ir para Ys de alto módulo positivos ou se eu quero ir para Ys de alto módulo, porém negativos. Eu quero ir para o lado em que essa amplitude real me ajude a me anular. Tá? Essa é a forma que você tem que lembrar para aplicar o lema de Jordan. Então, aplicando o lema de Jordan ao nosso problema, na verdade, deixa eu voltar lá em cima, né? Falei desse lema. Ó, quem é o nosso integrando? O nosso integrando é E a menos IKZ por A quadrado mais E quadrado. Esse é o integrando. E, em princípio, a gente estava olhando só esse caminho. Mas agora eu quero olhar para esse integrando e imaginar o que aconteceria com ele em dois outros caminhos. São duas semicircunferências. Vejamos. Ótimo, aqui eu consegui colocar tudo. Pelo lema de Jordan, notem que isso é uma exponencial complexa vezes um quociente de polinômios. É porque no numerador eu tenho um polinômio constante igual a 1. E aqui eu tenho um polinômio quadrático. O grau desse cara é pelo menos uma unidade maior do que o de cima. Na verdade, são duas unidades. Então, eu sei que se eu tiver aqui uma exponencial de um certo tipo,
numa semicircunferência de raio suficientemente grande, eu sei que esse limite irá para zero. Espera aí. Olha só. Eu tenho um menos explícito aqui. Esse menos explícito, se o meu K for negativo, esse menos K fica positivo. E ele faz o papel do M no meu lema de Jordan. E eu disse que se o M era positivo, eu deveria pegar uma semicircunferência de cima, que era o Y de alto módulo, mas positivo, para que me dê isso aqui tendendo a zero. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse menos explícito, mas eu quero um número positivo. Então, eu vou dizer que quando o K for negativo, combinado com esse menos dá positivo, eu vou poder dizer que a integral do meu integrando agora, do meu problema explícito, numa semicircunferência, gama R mais, no semiplano superior, o limite da integração aqui será zero quando o raio tender a zero. Por outro lado, pessoal, esse meu K é um parâmetro, a minha variável de Fourier, eu não disse se ela era positiva ou negativa. Ela é real, né? E ela pode ser positiva. Se ela for positiva, positivo com negativo, daria um M negativo no lema de Jordan. E aí, eu sei que eu posso integrar isso numa semicircunferência para ir para zero. Só que aí essa semicircunferência tem que vir para o semiplano inferior. Então, se eu vou escolher essa ou essa, depende do valor de K. E, na verdade, como eu tenho que analisar os dois valores de K, para um sinal de K eu vou ter que usar uma, para o outro sinal de K eu vou ter que usar a outra. Então, isso pode ser muito confuso para vocês, mas é assim que você resolve um exercício típico como esse, de lema de Jordan, para a gente poder usar o teorema de resíduos no cálculo de uma transformada de Fourier. Esses sinais da nossa variável, seja do domínio real, seja do domínio de Fourier, normalmente eles têm que ser analisados separadamente com muita atenção. Tá? Então, por favor, tentem pensar em termos do M, como eu fiz ali no lema de Jordan. Olha só, eu tinha falado aqui no lema de Jordan em uma semicircunferência gama R. Vocês devem ter reparado que eu pus um mais ou um menos quando eu apliquei isso para o meu problema. Pessoal, eu estou complementando a informação, né? Se eu tenho o meu gama R, que é a integral que me interessa aqui, não basta só dizer que eu estou indo para cima no semiplano superior. Eu quero ter uma curva fechada com uma orientação consistente, que no caso é uma orientação positiva, anti-horária. Então, concatenar o meu domínio gamazinho R com o gamazão R em cima, eu também tenho que fazer esse cara estar orientado assim para que eu tenha um único contorno fechado bem definido. Tá bom? No outro caso, em que eu vou querer considerar uma semicircunferência no semiplano complexo inferior, é interessante eu orientar esse cara para cá, para concatenar bonitinho com o gama R. E notem que esse sentido é horário, e, portanto, é uma orientação negativa, se eu concatenar a curva vermelha com a verde escura, aqui embaixo. Então, apliquei o lema de Jordan para o integrando do nosso problema, da transformada de Fourier que a gente quer calcular, em dois diferentes contornos. Usaremos um para um sinal de K, usaremos o outro para o outro sinal de K. Então, vamos lá. Esse exemplo é fundamental, mas é difícil para quem nunca viu, tá, pessoal? Analisando K negativo. O meu K negativo, ó, K negativo é quando eu vou pegar o cara de cima. Porque o K negativo, com esse negativo deu mais, faz o papel do meu M positivo no lema de Jordan. Então, ó, vou manter esse desenho aqui, o meu K negativo, eu vou pegar esse cara aqui de cima. Pessoal, se aqui não fosse menos IK, se fosse mais IKZ, eu estaria fazendo o oposto, tá? Então, uma diferente convenção de Fourier seria uma escolha invertida de quem eu pego. Mas vamos lá. K negativo, minha transformada de Fourier, eu tinha dito que era 2A, limite do R indo para infinito, do meu gama R, que vive só na reta real. Aqui, isso aqui era a minha integral.
Só que eu resolvo adicionar zero. Quem é zero para mim? É o limite de grandes raios da integral nessa semicircunferência aqui do meu integrando. E se vale zero, eu posso multiplicar por 2a, porque 2a vezes zero costuma dar zero. Só que agora eu tenho duas integrais. Só que essas duas integrais concatenadas formam um circuito fechado de orientação positiva, anti-horário. Então eu quero 2a, limite dessa integral, do meu integrando. Pessoal, e agora é conveniente eu abrir o meu integrando, identificando os dois polos simples que eu tenho aqui, certo? Essa minha função aqui é meromórfica, ou seja, ela tem singularidades isoladas. As suas duas singularidades são em IA e menos IA. E aqui elas estão, ó. Tá? Notem que a gente podia ter feito um semicírculo tão pequenininho, de raio tão pequenininho, que elas estariam fora. Mas no limite que o R vai para infinito, a gente sempre vai garantir que pelo menos uma das singularidades estará dentro de um dos contornos. Por favor, lembrem-se, nós estamos no contorno fechado de cima agora. Então, quem está dentro é mais IA. Eu fiz isso aqui mais rápido, o meu integrando está dessa forma, mas essa é uma integral fechada, positivamente orientada, temos um polo simples em IA. Então, pelo teorema dos resíduos, essa integral no limite em que eu garanto que o IA está dentro do contorno será mais 2πi, o resíduo deste cara em IA. O resíduo deste cara em IA significa que nós devemos multiplicá-lo por Z menos IA. Aí vai cancelar com esse cara. Por isso que ficou isso aqui. E aplicar Z em IA. 2IA aqui embaixo, cancele com o que puder ali fora, jogue IA aqui, vocês vão estar vendo surgir 2π exponencial de AK. Notem que esse foi o caso, pessoal, K negativo. Então, embora apareça mais AK aqui, notem que o argumento dessa exponencial é negativo. O outro sinal, K positivo. Pessoal, a gente está com pouco tempo, eu sabia que eu ia estar estourando aqui, eu quero que vocês tentem montar isso com calma. Vocês vão partir disso e vocês vão somar zero também, só que não será na semicircunferência de cima, será na semicircunferência de baixo. Agora o polo que fica lá dentro não é mais IA, é o polo menos IA. E você tem que fazer Z menos o polo. Então, você vai multiplicar um integrando por Z mais IA. E quando você vai tiver feito isso, o que vai sobrar vai ser isso. E você vai aplicar isso em Z menos IA. Porque menos IA será o polo que estará dentro do contorno deste outro caso. Só que é um contorno negativamente orientado, porque está no sentido horário. Então, você vai ter menos 2πi resíduo desta forma. Calculando esse resíduo, jogue Z igual a menos IA aqui dentro. Vocês vão ver que vai surgir 2π exponencial de menos AK, em contraste com o que a gente tinha antes. Mas lembra que eu tinha dito que isso aqui era negativo, porque o K era negativo? Agora, pessoal, nós estamos no caso K positivo. K positivo, A positivo e esse menos explícito. Em ambas as situações, o argumento da exponencial é um número negativo. Então, esses dois resultados, com esses dois diferentes sinais de K, podem ser unidos em exponencial de menos AK. E eu perdi um 2π. Cadê o meu 2π multiplicativo, hein? Meu cansaço do final da nota de aula me fez perder um 2π multiplicativo. Então, o resultado correto é 2π vezes uma exponencial bilateral. E nós não tínhamos visto antes que realmente a transformada de Fourier da exponencial bilateral era essencialmente a lorentziana? E agora a gente calculou a transformada da lorentziana e chegamos em algo proporcional à exponencial bilateral?
Se a gente estivesse fazendo uma transformada de Fourier inversa com 1 sobre 2π, teria matado exatamente esse 2π aqui, e nós teríamos voltado perfeitamente para a exponencial bilateral. Tudo bem? Então, vimos aqui diversos exemplos aqui bem ilustrativos de todas as sutilezas envolvidas no cálculo de transformada de Fourier, principalmente nesse caso, preciso usar resíduos. Notem como é preciso tomar cuidado com módulos, olhar sinais, orientações, analisar diferentes sinais de parâmetros, fazer esses desenhos, identificar polos, porque senão a gente erra esse tipo de problema. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que antes das perguntas vocês aguardem o final da gravação.